E aí, Coicasters, tudo bem? Estamos aqui hoje para o Coicast número 5. Meu nome é Ludmila. Estamos aqui no Coicast da Igreja Koinonia de Anápolis. E hoje num formato diferente, né? Não é uma entrevista, hoje é um bate-papo entre amigos, irmãos em Cristo, o Gustavo, João Pedro, Tefinha e Amanda. E com um assunto muito interessante, nós estamos no Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização e prevenção ao suicídio. E é um assunto muito sério e que é importante ser falado, né? Não pode a gente deixar, ignorar, e a gente tem que desmistificar muita coisa sobre isso e que seja um assunto que seja abençoador para a sua vida, que depois você possa compartilhar também com outras pessoas. E o incentivo é que a gente possa ter tranquilidade para conversar sobre esse assunto, porque é muito importante. Tem pessoas, às vezes, que não têm coragem nem de falar esse nome. Mas é importante, a gente precisa falar sobre isso. O Setembro Amarelo, a campanha, ela foi iniciada em 2015. Foi escolhido o mês de setembro, porque em 2003, o dia 10 de setembro foi escolhido como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E aí foi escolhido o setembro para ser o mês da prevenção contra o suicídio, né? E uma coisa que está muito ligada também a prevenção ao suicídio é a questão da saúde mental, que o mês escolhido para a prevenção da saúde... prevenção não, né? Para se falar, né, sobre saúde mental. O mês escolhido para se falar sobre saúde mental foi escolhido janeiro, e tem janeiro branco, né? Cada mês tem uma cor e ficou como janeiro branco para se falar, para se conscientizar sobre a saúde mental, que foi iniciado em 2014. É interessante a gente pensar, oi pessoal, tudo bem, né? Pessoal aqui. Que o suicídio, a gente fala sobre a prevenção no Setembro Amarelo, porque o suicídio é um problema que ele não tem tratamento. Ele tem prevenção, né? Não existe um tratamento, porque o suicídio realmente já é o fim ali da vida da pessoa, não há mais o que ser feito. Então, o que está ao nosso alcance é falar sobre a prevenção, que recursos nós temos, né? Como que nós, como pessoas, tem alguém na família, ou que trabalhamos com alguém, como que, de alguma forma, nós podemos estar atuando, né, empenhados nessa campanha de prevenção ao suicídio. Sim, e como igreja, a gente também tem que trazer esse assunto. Com certeza. Porque ainda tem muito preconceito, né? A pessoa fala assim, eu vou no dentista, faltei o trabalho, vou no dentista, vou no médico de emagrecimento, a gente viu a psiquiatra lá falando, né, que tem isso. Receita para a pessoa, nossa, eu emagreci 10 quilos, vai então, mas não fala, fui no psiquiatra, eu estou precisando cuidar. Terapia, né? Isso. Terapia ainda é muito também Uhum. Existe muito preconceito, né? Muitas crenças em torno disso. E acho que a gente vai falar bastante disso aqui hoje, né? De tantos pensamentos, tantas crenças, mitos que existem em volta desse assunto, né? Desse tema da saúde mental, né? De modo geral, e também relacionado ao suicídio. Uhum. E uma das coisas mais interessantes de ver com relação ao suicídio é que o motivo maior é o transtorno mental. E, se eu não me engano, acho que era 60% das pessoas que cometem o suicídio, elas não teve nenhum contato com um médico, psiquiatra ou fez alguma terapia, não teve nenhum contato com tratamento na saúde mental. Então, até aqui os dados que a gente tem, né, 90% das vítimas de suicídio têm o transtorno. E uma coisa interessante da gente falar do Brasil é que ele é o 8º país com maior índice de suicídio. Pode até comentar aí sobre os dados, Amanda, continuar. Os dados, nós separamos aqui alguns dados, né? O João Pedro trouxe alguns já muito importantes, mas o índice de suicídio no mundo é muito grande, assim, na verdade é assustador. E não se fala tanto sobre isso, né? Por exemplo, nós tivemos uma pandemia agora recentemente e foi o assunto de 24 horas a gente falava no coronavírus, na Covid e tudo. E o suicídio também é um problema de saúde mental. E alguns profissionais falam que é uma pandemia silenciosa, porque é algo que acontece aqui nos nossos dados da OMS, fala de uma morte a cada 40 segundos no mundo. É muito. Outras fontes ainda falam que pode ser até um tempo menor ainda de mortes por suicídio. E é a segunda maior causa de mortes entre jovens entre 15 e 29 anos.
É o suicídio. E aí a gente estava até falando aqui sobre como não são divulgados tantos dados sobre isso, né? A gente não tem tanto acesso aos dados, mas também muitas mortes que, às vezes, elas aconteceram por intenção da pessoa de tirar a própria vida, mas elas não são dadas dessa forma. Por exemplo, um acidente de carro, que, às vezes, a pessoa saiu dirigindo descontroladamente e ela se joga, às vezes, em algum lugar, bate em alguma árvore, alguma coisa nesse sentido, que não é dado como suicídio, mas que pode ter sido, né? E várias outras mortes também podem entrar dessa forma, né? Uma outra coisa, só comentando com relação a esconder o suicídio, o pessoal, tipo, muitos famosos, eu já ouvi dizer que eles escondem que foi suicídio, a família, né? E fala que foi overdose, alguma coisa nesse sentido, mas foi um suicídio. Uhum. A pessoa atentou contra a própria vida. Então, o pessoal esconde meio que com medo, com essa... É um estigma. Às vezes até o atestado, né? Sai overdose, mas a intenção foi o suicídio. Uhum. É muito interessante esses dados. E essa questão de uso de substâncias, né, também, ela entra como segunda maior causa de mortes por suicídio, né, o uso de substâncias psicoativas. E tem até eu até comentei aqui com o pessoal, uma suicidologista, né, ela estuda o suicídio, Karina Fukumitsu, ela estuda não só o suicídio, mas também os processos autodestrutivos. Então, não necessariamente o ato de tirar a própria vida, mas também esse ato de ir se destruindo aos poucos, né, através das drogas, de substâncias assim. Automutilações, né? Automutilação, perfeito. Isso a gente pode até falar muito, que a gente vê a questão dos jovens, né? Sim. Muitas vezes escondendo os braços dos pais, e quando vê, tá lá, cortado. São coisas que são incentivadas entre eles, isso é triste, né? Exatamente, isso tem tudo a ver com esse tema que a gente está falando, né? Esses processos autodestrutivos que são encontrados muitas vezes nessa faixa etária, né, dos jovens. Um outro dado aqui é que pessoas com transtorno mental têm risco 8 vezes maior de cometer suicídio, entra naquilo que o João Pedro falou. Então, a importância de falarmos sobre saúde mental nesse momento, né? Quando a gente vai pensar no suicídio entre homens e mulheres, a gente vê um índice muito maior nos homens, no realizar, de fato, o suicídio, né? no tirarem a própria vida e consumarem isso. Por outro lado, as mulheres têm mais tentativas de suicídio. Mas elas são leves, né? Isso. Leve, né? Eu entendi. Sim. São tentativas que não chegam a tirar a própria vida, mas que elas entram nesse lugar assim, de uma tentativa de comunicação de algo. A tentativa de suicídio é uma maneira de comunicar, é uma maneira de dar notícia de alguma coisa, né? Mas os homens, eles são mais agressivos, mais violentos numa tentativa, então, por isso, eles consumam mais a morte por suicídio. Então, acho que esses dados aí são importantes. Vocês acabam conseguindo de primeira, de segunda, porque muita gente, às vezes, que aconteceu o suicídio, já teve outras tentativas em outros períodos, né? Então, é o caso que você está comentando aí, que das mulheres, muitas vezes, são mais leves, assim, elas vão tentando, né? Do homem, como você disse, que é mais brusco, eles conseguem de primeira, né? Realizam mais, né? Sim. E quando a gente fala sobre isso, não sei se a gente já pode ir entrando aqui para falar sobre... Fique à vontade, gente, nós estamos aqui numa conversa. Certo. Pode ir. Sobre os mitos, né, que existem em torno desse assunto. Tem muito. Um deles relacionado a essa questão das tentativas, né, é que, por exemplo, uma pessoa que tenta suicídio várias vezes, ela nunca vai se matar, ela está só fazendo aquilo ali, entre aspas, para chamar a atenção. E um chamar a atenção no sentido muito pejorativo, assim, muito banalizado, como se fosse um chamar a atenção que não devesse ser escutado. É sim um chamar a atenção, e é um chamar a atenção que precisa urgentemente de atenção, né? De uma busca ali de observar e de entender e de alguma ação diante daquilo, diante daquelas tentativas, né? Então, existe esse mito de quem tenta demais, ou até quem fala que vai se matar não se mata. Igual você estava falando, né, Amanda, que as pessoas dizem, tentou, não, ele quer chamar atenção e nunca vai suicidar. Isso, na verdade, que às vezes eu vejo, tanto notícias a gente ouve falar, é um mito tão grande que muitas vezes a pessoa faz isso
não quer dizer de jeito nenhum. Tanto pode ser que no outro dia, na semana seguinte, seja a depressão que ela está passando, ela pode suicidar. E às vezes ela fala isso, não sei nem se a palavra chama atenção, ela está pedindo muito ajuda. Porque as pessoas muitas vezes não entendem o que significa o suicídio. Ela, de fato, não quer morrer. Ninguém quer morrer. Já morrer mesmo, eu quero morrer. Não quer. Ela quer fugir daquela sensação que ela está tendo no momento, ou ela passa por anos, meses vivendo. Então, ela quer acabar de vez. Então, é um pedido de ajuda, né? Ela quer acabar de vez com aquela sensação que ela está tendo. Então, muitas vezes ela fala, eu acho que não é nem tanto... Não uso nem essa palavra, chamar atenção, assim, né? Ela está pedindo ajuda porque ela não aguenta mais viver aquilo que ela tá, aquele sofrimento. Aquele sofrimento, E essa ideia que você falou, a pessoa não quer se matar, ela quer matar aquele problema que ela está vivendo, quer matar aquele sofrimento. E É um ritmo da vida, né? O interessante é a família a família agir em cima disso, né? Não é igual vocês comentaram. E a pessoa está querendo fazer para aparecer. Ou um marido, uma esposa. A esposa está falando que vai se matar e aí o marido vai falar, não, ela está fazendo para aparecer, eu não quero. Ela não quer fazer isso, é tudo mentira. Mas não, você tem que agir no problema, verificar o que está acontecendo. Tipo assim, ela tá, igual a Tefinha comentou, ela está pedindo socorro. Então você tem que agir para... Não é ficar falando, você não vai fazer isso, não, ignorar a pessoa. Não, você tem que entender o motivo pelo qual ela está fazendo isso. Uma observação que eu acho interessante, que quando seja a tentativa, ou seja o fato mesmo dela ter suicidado, ela não viu mais saída. Eu acho muito interessante a gente pensar no fato dela não ver mais saída, porque muitas vezes ou ela já buscou ajuda, ela iniciou um tratamento e foi difícil ela continuar, seja por quais motivos forem, seja falta de apoio, seja financeiro, seja apoio familiar, que é muito importante com quem ela convive, ou ela não aceitar, né? Porque muita gente ainda não aceita o transtorno mental. Nós percebemos que esses mitos, né, que nós estamos trazendo aqui sobre esse tema, eles são carregados de preconceitos, na verdade, que existem nas nossas crenças, muitas vezes nossas crenças religiosas, enfim, muitas coisas que nós vamos construindo na vida da gente que vão alimentando preconceitos em relação a isso. Então, a questão do transtorno mental mesmo. Então, parece que muitas vezes para nós é difícil entender e buscar se colocar no lugar do outro, ou buscar se aproximar da dor do outro para eu ver o que o outro está sentindo. É muito mais cultural, né, também, né? É muito mais fácil eu expor o meu preconceito de falar assim, é frescura. Esse só quer chamar a atenção, né? Só quer chamar a atenção. Isso enfim, né? Tantos pensamentos que podem ir contra a essa atitude de se aproximar e de falar, deixa eu entender, o que você está sentindo? O que está acontecendo com você? Me explica. Talvez eu não compreenda totalmente, mas eu posso te escutar. Eu posso estar aqui com você. É uma questão até que a gente colocou nos mitos também sobre o egoísmo, né? Quem tira a própria vida é egoísta. Mas e o quanto a gente é egoísta de não querer saber o sofrimento do outro, né? E a gente, como cristão, a gente tem que nos aproximar das pessoas e buscar dar o amparo necessário, né? Tem uma outra coisa que a gente colocou aqui, é que assim, quem tem Jesus não pode sofrer de jeito nenhum, né? Tem que estar só feliz. E não é assim. Eu acho que a gente pode até comentar que a CEPAL desse ano foi muito voltado para líderes que têm problemas... eu não sei se foi em específico com depressão, mas com psicológico geral. Eu não tenho certeza se foi só a depressão ou psicológico geral. Mas para apoiar os líderes, pastores, líderes, nessa questão de conscientizar. Não é porque a gente é cristão que a gente não pode buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, né? A gente tem que entender que a gente é ser humano, né? Então a gente é passível a ter doenças, transtornos, doenças, sejam mentais, seja igual a gente comentou, você machucou o joelho, você vai no ortopedista, é natural. Sua pressão deu uma aumentada, cardiologista, né? Seja o que for. Então, o cérebro, a mente é um órgão. Então, a gente tem que estar tratando da mesma maneira. Na verdade, não é só tratando, a gente tem que lidar, encarar, seja para você ou para os familiares, amigos, encarar isso como faz parte, é um órgão.
Então, assim, Que eu pode tenho que cuidar. adoecer, né? Pode adoecer, Sim. exatamente. Aquela psiquiatra falou até uma coisa engraçada, né? Que a gente até compartilhou o vídeo entre a gente, né? É Ana Beatriz? É Ana Beatriz. Ela falou assim, ó, se você fizer um exame do cérebro de qualquer um, Vai. você vai estar lá, tem defeitos, tem falhas, tudo. O dia que eu ver um exame lá que tiver perfeito, ó, Jesus, esse aqui é você. Porque todos nós, a gente temos, é que vocês falaram, o cérebro adoece. Nisso a gente pode até entrar a questão de quanto, às vezes, pessoas vão ficando mais velhas, né? Isso foi tema meu da faculdade. Questão da melhoridade. O pessoal fala melhoridade, mas da questão dos idosos. Ah, porque vai ficando muito fresco. Ah, ele vai ficando... Não, gente, o cérebro está adoecendo, ele precisa de mais atenção, O né? que comanda a nossa vida, né? Nossos atos, nossos relacionamentos, é o cérebro, né? Sim. Então, ele está deficiente. Não, aquele idoso, ele está muito... Tá dengoso, tá... Não, gente, ele precisa de Muitas vezes tá atenção, depressivo. ele está depressivo. Então, a gente tem que olhar, né? Parar de... E com isso, com os preconceitos e essa ideia que a gente julga com muita facilidade o sofrimento do outro, uma coisa que qualquer um de nós está sujeito, né? Eu nunca posso me colocar na posição de, eu nunca vou passar por isso, eu sou uma pessoa muito saudável emocionalmente, espiritualmente, né? Para não ter uma crise, isso é coisa de quem é fraco e de quem não tem ser Deus. forte, trabalhar minha mente. as Isso, coisas eu não trabalho são minha por aí, né? mente, pensamentos positivos, né? E isso vai resolver minha vida. Porque também existe essa ideia de receitas muito prontas para esses problemas. Não, você está passando por isso? Não, lê a Bíblia que pronto, e eu entrego uma receita ali que na minha cabeça está perfeita e me afasto e me excluo de qualquer responsabilidade ali, né? Então, eu entrego uma receita. Não, é só você orar. Nossa, oração é uma bênção. Leitura da Bíblia é maravilhoso. Nós precisamos mesmo, nós como cristãos precisamos buscar nos alimentar disso. Mas não é uma coisa muito simples. O adoecimento mental, emocional, é algo muito complexo, que exige cuidados de profissionais e também de uma rede de apoio familiar, da congregação, né, da comunidade onde a gente está. Então, envolve muitas questões. Não é só uma receita de bolo que vai servir para todo mundo e que é muito fácil de entregar para alguém, né? Você falando de receita de bolo, comentando aqui, eu lembrei de uma coisa. Alguns anos na terapia eu ouvi da minha psicóloga, eu nunca esqueci. Ela estava falando, não me lembro exatamente assim do assunto, mas sobre saúde mental. E ela falou que era como se fosse uma cadeira, a nossa vida, assim, a nossa saúde mental, que tem 4 pés, que seria o quê? No caso, a terapia, medicação para quem precisa, lógico, não é todo mundo, mas na nossa conversa era isso. A terapia, a medicação, os exercícios físicos e a nossa fé, nossa espiritualidade. Que, assim, é um conjunto, né? Então, como se fosse pensando na analogia da cadeira, para você, a cadeira ficar firme, um precisa do outro, né? É incrível, assim. Não adianta, muitas vezes, a pessoa falar, não, eu faço só isso e tá bom. Na verdade, não é bem por aí. Quando você vai ver na prática como que tá a sua vida, no caso, a gente tá falando de saúde mental, um precisa do outro. Os exercícios físicos a gente já sabe, a gente vê sempre em relação aos hormônios e etc. E a nossa fé, a nossa espiritualidade, no caso nós que somos cristãos, é essencial. A gente vê que quando um está deficiente, parece que o outro também está deficiente. E assim, é um conjunto, né? Tem que estar trabalhando junto mesmo. Aquela psiquiatra, em cima disso que você está falando, ela falou assim, nossa, é muito importante a medicina, né, no caso a psiquiatria, tudo que envolve, a psicologia e a filosofia. Ela falou assim, gente, não adianta, eu dou um remédio para a pessoa, e aí pronto, eu acho que eu resolvi. Não, ela fala filosofia, né, no sentido da vida. E nós somos cristãos, a gente pode trocar essa filosofia, não que não é importante estudar nisso, mas como a nossa fé, né, porque você falou da espiritualidade. Então, se eu preciso equilibrar tudo isso daí, tá cuidando de todos das minhas áreas da minha vida, né? Nós somos seres integrais, né? Então, tem até na psicologia o termo de que nós somos seres biopsicossocioespirituais. E ainda dá para incluir alguns outros nomezinhos aí, né? Então, nós somos sociais, nós somos biológicos, psíquicos, espirituais, enfim. E tudo forma um conjunto onde não são aspectos separados um do outro, né? Só esse nome onde junta todas essas palavrinhas já dá a entender isso, de que a minha saúde física está totalmente ligada à minha saúde emocional, que está ligada à minha saúde espiritual, social, todos esses aspectos. E aí nós também podemos pensar, voltando à questão do suicídio, que uma pessoa que está em sofrimento a ponto de considerar, de idealizar formas de se matar, de planejar e de executar isso, não existe um fator exclusivo.
essa pessoa está totalmente adoecida, ela está adoecida por inteiro, não é só em um aspecto, né? Então, às vezes, quando acontece, a gente fica sabendo da notícia de uma pessoa e aquilo choca muito a gente quer ficar encontrando a causa. O que aconteceu? Qual foi o motivo que fez essa pessoa? E não tem como a gente encontrar o motivo exclusivo. Foi porque foi aquele luto, ou foi aquela separação, problema financeiro. Muitas vezes são diversos fatores, né? Então, o suicídio é uma questão multifatorial. Então, são muitas questões que envolvem nesse processo de adoecimento que a pessoa vive. E uma coisa que eu não comentei, mas eu queria falar sobre alguns mitos, né? Porque a gente falou de mitos, falou num geral, mas a gente falou mais de mitos do suicídio. Mas como o suicídio, a maior causa dele é o transtorno mental, a gente tem muitos mitos, muitos preconceitos, igual você comentou, e muitos preconceitos deles saem de igrejas. No passado, se você falasse que você estava com depressão, eles falariam assim, não, isso é alguma coisa maligna, sua vida não está... Você tem pecado. Você está com Deus, você não está com Deus, você não está orando. Igual você falou, você não está orando, você não está lendo a Bíblia. Mas não. Uma coisa que eu até comentei com vocês, existe no transtorno mental, são questões químicas. Seu cérebro não está trabalhando da forma que ele tem que trabalhar. Uhum. E aí as pessoas não aceitam isso. Aí as pessoas vêm com esses discursos. Vai ler a Bíblia. Aí a pessoa está depressiva, ela não consegue nem levantar da cama, porque o cérebro dela não quer, às vezes, né? Porque tem outras questões de depressão, mas às vezes ela não quer sair da cama. Como que ela vai... Ela não consegue, né? Ela não consegue orar, ela não consegue ler a Bíblia, ela não consegue nada disso. E aí a pessoa muita gente ainda tem preconceito com ir num psiquiatra. Uhum. O psiquiatra, ele vai tratar essa doença da pessoa e a pessoa acha, não, psiquiatra é só para pessoa doida, só para pessoa... Se eu for num psiquiatra, eu vou ser internado, eu vou para um... Esqueci o nome do local que fica o pessoal de... Hospício? Hospício. Ah, não, se eu for psiquiatra, você vai no psiquiatra, você vai para o hospício. Uhum. Mas não é isso. O psiquiatra, ele vai te ajudar a tratar... É igual vocês comentaram, ele vai te ajudar a tratar uma coisa que está errada no seu cérebro. E aí, se você não tratar aquilo... Agora eu vou abrir do meu caso, né? Eu fui diagnosticado com transtorno bipolar, mas é um estigma. Eu chegar para uma pessoa e falar que eu tenho transtorno bipolar, ela vai se afastar de mim. Ela vai falar, não, esse menino é doido. Uhum. Ele tinha que estar internado, ele não pode estar aqui, ele não pode viver. Mas não. Na verdade, a gente usa esse termo bipolar de forma assim também muito, muito errada, né? Uhum. No senso comum, né? No senso comum fica assim, fulano é bipolar porque cada hora ele está sentindo uma coisa, ele está mostrando de um jeito. Meu chefe acordou com o pé direito. Nossa, meu chefe é bipolar demais. E uma coisa não tem nada a ver. A ver. Não existe uma compreensão de fato do que é o transtorno bipolar. Né? Aí, essas coisas são uma das coisas que me deixam muito com raiva, né? Das pessoas utilizarem o termo pejorativo, o povo fazer música com o nome bipolar. E tipo, banalizar o termo e não entender o que é. Existem bipolares que eles são internados. Eles precisam de estar internados. Eles precisam de estar no hospital. Mas não quer dizer que todos são assim. Isso também é dependendo se chegar na fase X da doença, né? Mas, se não for cuidado, não for tratado, não pode assim, chegar, né? Deixar claro também, né? Precisou ir para o hospital. Mas... Às vezes a gente machuca o braço e precisa ficar internado, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. É isso aí. E uma coisa assim, que hoje em dia tá melhor é a questão ansiedade, depressão. Na igreja, você chegar, nossa, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. No trabalho, você chegar, não, eu tenho depressão, ansiedade. Eu chegava no trabalho, se eu tava tomando um remédio, o remédio não era para bipolaridade, era para ansiedade. Porque eu não podia falar que era bipolar. Uhum. Então tem muito preconceito. Uhum. E, voltando à questão das igrejas, só que eu queria que vocês comentassem também, hoje tem uma leve aceitação.
com relação a alguns transtornos. É igual eu comentei, o bipolar já é seria outro passo. Mas transtornos como ansiedade e depressão até que está sendo aceito. Mas antigamente, tudo era voltado para o mundo espiritual. A pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não... E não é por todo mundo que aceita, né? Porque, assim, até a Larissa, nossa irmã, tava falando que atendeu um senhor que era de um pensamento... Ele é um pastor, de um pensamento mais fechado, que aí ela foi atender ele lá no trabalho, né? Lá no postinho lá. E aí ele falou assim, ó, o senhor tá com a pressão muito alta. Acho que tava 18, não sei direito. Aí ele falou assim, ai, é que eu tô assim, andando meio assim. Ela falou assim, o senhor tá verificando isso? O senhor tá cuidando? Ah, que aconteceu algumas coisas, tô andando assim, muito ansioso, tadinho, assim, transparecia, né? Aí ela falou assim, o senhor já verificou questão de ansiedade? Tomar um remédio pro senhor controlar essa sua pressão, vai ficar mais tranquilo. Ai, minha filha, é mesmo, né? Sabe, tadinha, assim, a pessoa ainda tem dificuldade de aceitar. Né? Fala, peraí, eu sou ansioso. E tá tudo bem, eu vou cuidar. E é isso aí, eu vou cuidar, eu vou procurar um médico, eu vou tomar um remédio e vou continuar confiando em Deus. Que Deus vai estar... Uma coisa não exime da outra, porque tem gente que acha assim, se eu tomar o remédio, aí esse remédio eu tomou sangue, que Deus não tem poder, né? Você ainda tem, sabe? Uma vez que tá aceito, mas não tá. Ainda tem muita gente que acha que não, sabe? E eu acho que isso que a gente está fazendo hoje é importante, porque essas pessoas precisam de informação. Sim. Não é também simplesmente, às vezes, uma escolha de permanecer nesse lugar do não saber. Às vezes, sim. Às vezes existe uma resistência, né, de se informar. Eu acho que a gente precisa ter essa disposição de me informar, de compreender e tudo mais. Então, eu acho que a falta de informação sobre isso, que por muito tempo, né, existiu, até porque também são temas relativamente novos para a gente, que estão aí para a gente conhecer agora, né? A psicologia mesmo é uma ciência super nova, é recente, é do século passado, né? Então, acho que isso que a gente está fazendo é importante, mas cabe também àquele que não recebeu essa informação falar, então é desse jeito? Entender com mais naturalidade, né? Isso, nossa, então agora eu estou entendendo melhor sobre isso. Eu realmente não tinha essa informação, mas agora é bom saber, porque eu vou ter outra maneira de lidar com as pessoas que passam por isso, né? E também de se reconhecerem, às vezes, nesse problema, que é esse exemplo que você deu, né? Da pessoa que, às vezes, ela está passando por um sofrimento, eu tenho que ela ser tem forte, sintomas, aquela coisa ainda, né? Só que ela não aceita estar nesse lugar de, nossa, eu preciso de ajuda. Não aceita reconhecer. E muitas vezes a questão das crenças religiosas, né? Não, mas eu nasci numa família cristã, eu vou à igreja todo domingo, Deus vai me fortalecer. Ele pode fazer isso, mas isso não tira a responsabilidade de falar, nossa, eu preciso de ajuda, e uma ajuda que eu vou encontrar no profissional, no médico, né, em alguma terapia, algo assim. Eu acho que acontece muito, são as três coisas ainda. A crença religiosa, né, que a gente acabou de comentar, eu tenho que ser forte, não é possível, a minha mente está... Não, isso não pode estar acontecendo comigo. Com outro até pode acontecer, mas comigo... E a outra coisa é o tabu que a gente comentou, que acontece muito do psiquiatra, o psicólogo é pra gente doido. Alguma coisa assim. Lógico que isso antigamente, há poucos anos, era muito mais forte, mas é muito ruim que ainda, isso ainda é muito falado, né? Porque como não tinha esses nomes antigamente, por exemplo, o transtorno bipolar, até a gente fez um episódio sobre o autismo também, né, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, outros transtornos, todos eles, há um tempo atrás, eram jogados tudo nesse lugar de, a pessoa é doida, é problemática, é estranha. Sim. Então, hoje, graças a Deus, nós temos evoluído muito nessa compreensão assim, científica também dessas questões, né? Então, nós precisamos nos informar. A gente não pode continuar nesse lugar de, eu não quero saber. Porque todos nós estamos, ou eu vou passar por isso, ou eu estou passando, ou eu estou convivendo com alguém que está passando, ou que vai passar. A rede de apoio, né, Amanda? Isso. É onde entra. Exatamente, a rede de apoio. Então, não adianta falar, isso não é problema meu. Setembro Amarelo não é problema meu, ou saúde mental não é problema meu. É de todo mundo. E principalmente nós como cristãos, né? Se a gente for pensar, sempre, você pode pensar, todo mundo que está assistindo, a gente conversando, a gente pode pensar, se não for um familiar, vai ser um amigo. É incrível. Tá passando por algum problema, a gente não sabe se pode chegar a um suicídio, mas seja algum problema mental. Uma depressão, um transtorno de ansiedade, alguma coisa que ainda fica meio... A pessoa conversa ou não conversa sobre isso? É incrível, não pode ainda ser natural, mas a gente espera que com o tempo, seja a ciência, a gente
com as conversas, isso se tornar mais... Faz parte, né? Faz parte. E até no meio médico. Não são todos os médicos que conseguem, né, entender quais são os transtornos, né? Um bom psiquiatra é muito importante você ir. Então, às vezes, tem diagnósticos errados, né? Em momentos errados, né? Então, assim... Pode falar. O grande problema da saúde mental é que você não é fácil você ter... É igual a gente veio comentando aí. Você vai Você quebra a perna, você vai no ortopedista. Não tem um exame. Não tem um exame do cérebro que você fala assim, não. Sim. Isso é isso, né? Você tem esse problema. Não, você tem que ficar tratando. Você pode ficar X anos aí tratando, pode estar errado, dar errado, o médico vai ficar trocando medicamento. Não é uma ciência exata. Isso é um problema, mas a gente tem que tratar de qualquer jeito, mesmo sendo assim. Muito relativo de pessoa para pessoa. Às vezes é um tratamento do resto da vida. Muitas vezes né? Desculpa. Pode falar, porque você ia falar antes do João, Pedro. Pode falar, que eu tô lembrando. Não, é que quando você falou assim, da gente se colocar nesse lugar de, comigo isso não acontece, né? Porque eu sou muito forte. Eu estava comentando com o Gustavo, ele pode até falar aqui, sobre tantos exemplos que nós temos na Bíblia, de homens de Deus, inclusive de Jesus, né? Quer falar? Eu acho que o caso... A gente vai comentar mais pro final, né? Mas, assim, já para expressar um pouco, é muito interessante que a gente, como cristão, a gente pega o exemplo de Jesus no Getsemane e ele fala assim, se for possível, afaste de mim esse cálice. A gente vê o sofrimento de Jesus, que ele estava sofrendo mesmo, né? Angustiado. Né? E a gente... E muitas pessoas passam por isso e a gente não consegue... Muitas vezes é silencioso, né? É a pandemia silenciosa. Então, muitas vezes a pessoa está passando por uma angústia muito grande, mas não fala. E a gente, na nossa fé, a gente, como Jesus fez, pega o exemplo dele, Senhor, falar com Deus, né? Passa de mim esse cálice. Entregar para ele, assim. Nós vamos até chegar nisso, mas eu fiquei pensando assim, o tanto que, poxa, se Jesus, né, que é Jesus, sentiu angustiado, ele sentiu tristeza, ele também estava sujeito, porque ele também era totalmente humano, né? Deus e humano ali. Mas, por ser totalmente humano, da forma que nós somos, ele se angustiou, ele se entristeceu, ele se irou também, né? Então, ele também se colocou sujeito a essas emoções que nós vivemos, né? Então... Eu queria comentar duas coisas, só para tentar que eu não esqueci. Lembrar uma coisa que o Gustavo falou me fez lembrar o seguinte. O que a gente estava falando, que um fato não exime o outro, né? Da fé, da espiritualidade, a gente entregar para Deus. Eu estou lembrando aqui, a gente tem que entregar nosso tratamento também para o Senhor. Sim. Uma coisa não está afastada, igual eu estou fazendo um tratamento, então eu não tenho que orar, ou eu tenho que orar e não tenho que fazer o tratamento, não. Uma coisa que eu estou lembrando, por exemplo, eu tomo meu remédio para ansiedade. Muitas vezes, quando eu vou tomar, eu oro e falo, Deus, que essa medicação que eu estou tomando, que o Senhor haja nessa medicação, que o tratamento faça efeito. Então, assim, eu acho que a gente tem que juntar as coisas. No caso, a gente está falando sobre fé e espiritualidade, então é importante isso, porque não adianta muitas vezes estar fazendo um tratamento errado e não vai funcionar, e que Deus esteja agindo na nossa vida, seja trabalhando igual você estava falando da angústia quando Jesus orou. Então, muitas vezes a gente... Às vezes, seja por doença ou não, nossa fé tá mais, né? A gente tá meio capengando, digamos assim. A gente tá orando, Deus, aumente minha fé. Eu não sei, pode ser por causa de um transtorno mental, você não tá bem, depressivo ou não. Mas, Senhor, trabalha na minha vida. Eu tô angustiado, eu não tô bem, tô passando por isso. Deus age na nossa vida, seja através de quem for, né? Seja a gente orando mesmo, ou através de um médico, psiquiatra, ou um psicólogo, né? E é isso, mas só queria falar aqui uma coisa que a Ludmila tinha falado e me fez lembrar. Questão de bons médicos, bons psiquiatras. Estou lembrando aqui, não é algo tão importante, mas eu acho talvez necessário falar que é muito importante um bom médico psiquiatra para diagnosticar corretamente. Porque, por exemplo, o transtorno bipolar. Muitas vezes, se um médico não diagnostica correto, e vamos supor, o paciente tem realmente transtorno bipolar, porque pode ser que ele não tenha, mas se ele tiver, é incrível, o médico passar uma medicação errada, por exemplo, um antidepressivo e somente um antidepressivo, porque a gente sabe mais ou menos,
falando como uma leiga que sabe um pouco sobre o assunto, né? Eu não sou profissional da área. Mas, por exemplo, o paciente ele tem um transtorno bipolar. Ele tem as medicações que ele tem que tomar. Às vezes, tem alguns casos que o médico acrescenta, sim, um antidepressivo, mas associado a outras medicações pro humor e tal. Mas vamos supor, ele é tratado somente com antidepressivo. É incrível, gente. Muitas pessoas não sabem, mas se ele é diagnosticado mesmo, tem um transtorno bipolar, ele realmente tem, ele pode suicidar por conta da medicação errada. Porque ele cria coragem por causa do antidepressivo. Não era a medicação que era para ele. E ele, digamos assim, grosso modo, mas é isso. Ele cria coragem para fazer o que ele não tinha coragem. E aí ele suicida por conta da medicação errada. É incrível, mas um diagnóstico errado pode causar danos, assim, irreparáveis. Muito sério, né? Muito sério. Queria acrescentar algumas coisas sobre o transtorno bipolar, como que o pessoal fala, tem lugar de fala, né? Aí, sobre isso, eu queria, dar alguns indicativos para as pessoas, porque esse tema, ele é um tabu. Hoje em dia está sendo mais divulgado com pessoal no Instagram, YouTube e tal, a Ana Beatriz, que é bem famosa e tal, mas é algo que não é tão divulgado. E as pessoas estão passando por esse problema e elas não sabem. Por exemplo, o que a Tefinha falou. Uma pessoa está com depressão. O bipolar, ele tem duas ou três estados emocionais. Só exemplificando para vocês. O estado de euforia, o médico Dr. Renato, ele até fala que é o fogão, quando está num fogo alto. O foguinho, quando você está no estado de euforia pequena e abaixo a depressão. Ou você está estabilizado. Então, são 4, né? A depressão, quando você está em depressão, é aí que você busca o médico. Você não vai buscar um médico quando você está em euforia. Vou explicar por quê. Porque você está bem. Aparentemente, é né? Isso. Até mesmo você está muito bem. Você está conversando demais. Você está produtivo no trabalho. Você fazendo planos para a vida. Você está fazendo planos que você nem nunca imaginou. Você começa a fazer planos, falar de eu vou comprar isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Você está tendo algumas impulsões. E não percebe que os planos estão fora do normal, isso, né? E não percebe que está fora da casinha ali. E a euforia, você não... É muito raro uma pessoa buscar um médico na euforia. Os psiquiatras sempre falam isso, né? Que Isso é muito interessante. raro. Por quê? E a depressão é mais fácil a pessoa buscar, porque ela sabe que ela está em depressão. Não tá bem. Ela não está bem, ela não está produtiva, Muito ela não está interessante fazendo isso. nada. Porque até pra você falar pra alguém, se você viu, nossa, falando, você tá muito triste, né? Você deve estar depressivo. Quem é o leigo, indica até pro outro isso quando tá nesse Toma estado. Agora, quando você vê antidepressivo, a pessoa quando tiver muito assim, é alerta Toma também, o que eu tô né? tomando. Meu Deus, gente, não faça isso. Né? Toma o que eu tô tomando, melhorou pra fulano. Nossa, minha mãe, minha avó tá bem. Não, é o caso dela, específico dela. Isso né? é Diagnóstico, muito incrível. remédio é muito específico, muito sério. O mesmo remédio, eu posso ter a mesma doença que você, mesmo, igualzinha, tudo igual. O mesmo remédio para mim pode fazer efeito placebo e para você pode dar certo assim, incrível. Eu já tomei remédio que eu não senti nada, mas para uma pessoa sentiu e falou, não, esse remédio é o top, é o melhor. Tratamento individual, né? Aí, voltando na depressão, a pessoa com depressão, ela vai buscar um médico. Aí ela busca o médico, se for um médico ruim, ele já vai dar um antidepressivo. Se for um médico bom, o que ele vai fazer? Ele vai investigar a vida da pessoa. Vai falar assim, você tem enfrentado a depressão por quanto tempo? O que está acontecendo com você? Como que é a sua família? Aí vai, o transtorno bipolar, a carga genética dele, sei lá, 90%, é bem alta, muito alta, não sei dizer quanto, mas a carga genética é bem alta. Então, se tem uma pessoa da família que tem um transtorno bipolar, provavelmente você tem um transtorno. Só que, o que a Tefinha falou, a pessoa tratando com o antidepressivo, substâncias ali do antidepressivo pode causar, igual ela falou, pode causar o suicídio. Porque o antidepressivo... E uma outra coisa, além de poder causar o suicídio, a pessoa pode tomar esse remédio por 3 anos, 4 anos, 5 anos, não vai adiantar de nada. Não vai mudar nada na vida da pessoa. Porque era para estabilizar o humor dela, né? Que é a intenção. O humor, porque o antidepressivo, ele vai...
Eu não sou psiquiatra nem nada, mas eu estudo bastante por causa da minha doença e tal. Mas o humor da pessoa, o humor não, a química do cérebro é outra. Do transtorno bipolar é uma e do antidepressivo ele trata outra neurônio, não sei, outra transmissão. Neurotransmissor. Ele trata outro neurotransmissor. Então a pessoa ela fica com um neurotransmissor diferente ali. Eu não sei dizer, mas é bem geral isso. Aí uma pessoa que ela trata com um antidepressivo por anos e anos e anos, ela não melhora nada. Porque uma pessoa ela está com um problema de química no cérebro. Se ela for depressiva mesmo, o pessoal chama de depressão unipolar, que é só um polo, a pessoa é depressiva por um tempo, e depressiva, quando você trata com um antidepressivo, a pessoa vai melhorar? Se ela acertar o antidepressivo. Normalmente ela vai melhorar. Tanto o antidepressivo quanto a dosagem, né? Sim. Porque tem casos que, igual você falou assim, um bom médico faz isso, né? Ele investiga, mas a gente tem que pensar também que um bom médico, ele sabe também bem a interação das medicações, né? Porque tem muitos casos que a pessoa não toma uma medicação só. Uma com a outra, né? Sim, 1, 2, 3, mais. Mas aí, isso é uma das coisas que eu queria passar para o pessoal, que é interessante da pessoa ver se ela está depressiva por muito tempo. Se ela estiver depressiva por muito tempo e toma antidepressivo, tem que ligar um alerta, porque isso não é normal. Tem até um dado que eu notei, o transtorno bipolar, para ser diagnosticado, ele demora de 10 a 13 anos. Não é uma coisa fácil. Por que isso? É o que eu falei. O transtorno bipolar, ele tem os períodos, tipo a pessoa, se ela não tratar, ela fica 6 meses em depressão. Aí ela fica com euforia, aí ela fica feliz, ela não vai no médico nem a pau. Só muito importante, sobre aquela ideia que a gente falando de pessoas que às vezes não têm esse conhecimento, né? Bipolar não é eu acordei feliz e dormi triste. Isso é interessante. Né? São meses em uma fase, fases, né? meses em outra. Isso. Então é um período longo em cada uma das fases. Sim. Porque o povo, só comentando, existe esse fato da pessoa do nada acordar, e eu já presenciei isso comigo, do nada eu acordar mal, ou do nada eu acordar muito bem. Mas não é normal, normal é períodos. Aí, vamos supor, a pessoa fica 6 meses de depressão. Esses 6 meses dela, ela pode ir no médico e tratando com antidepressivo e não vai resolver nada, causando problemas. E aí, na euforia, ela fala, não, estou bem demais, agora eu não vou em médico, não. Quero nem saber do remédio. Amor, muitas pessoas têm um tipo de depressão não, tem tipo de transtorno bipolar, pode ser tipo 1, tipo 2, tem tipo 3 também, mas em muitos casos a pessoa pode fazer aqueles gastos, assim, extraordinários, ou aqueles sonhos que às vezes até o outro conversando fala assim, não, gente, acho que ele está sonhando muito, mas é um sonho que não faz sentido. E aí pode ter os gastos, quando muitas vezes, agora eu não me lembro bem se é nesse estágio ou no próximo que pode cometer o suicídio. Agora eu não me lembro se a depressão vem depois. Mas porque tem um risco toda maior, vez, né? só uma coisa, né? Sei lá se isso é normal, eu que acho normal, mas toda vez que tem um pico muito grande na vida de alguém, pelo menos no bipolar, né? Um pico muito grande, depois ela deprime. Porque ela chega num estágio tão alto que ela não consegue nem... acho que eu me lembro da psiquiatra falar que ela tem muita energia e depois ela esgota. Tem um esgotamento. É o esgotamento mental. Era isso. É o esgotamento mental. Mas isso tudo que eu tô falando são pessoas não tratadas. Só que isso demora de 10 a 13 anos. Dependendo do caso, dependendo do tipo da bipolaridade. Tem bipolar que vai descobrir só 17 anos depois. Às vezes o médico pode até descobrir em algumas situações um pouco mais rápido também, por vários históricos, né? Numa boa investigação, Sim. tem vários históricos. Mas é muito complexo, muita gente não sabe, muita gente acha que está depressivo e não é depressão. Na verdade, não deixa de ser uma depressão, mas é a depressão bipolar. Uma pessoa bipolar... ela tem instabilidade de humor, mas numa questão, às vezes, dependendo, irritabilidade. Uma pessoa que é muito irritada, normalmente, ela é irritada no decorrer do tempo, normalmente ela tem um transtorno bipolar. Então, são várias coisas que a pessoa tem que buscar ajuda. Porque, além da questão de demorar muito tempo,
se ela não tiver o diagnóstico, ela vai ficar sofrendo no decorrer desse tempo sem buscar ajuda. A pessoa pode ter 60 anos e não ter ajuda. Uma coisa que eu vi até hoje com esse doutor Renato, que é até interessante compartilhar, pessoas, mulheres, quando ela está grávida, o hormônio, não sei qual hormônio lá, está muito alto. Está muito alto, um hormônio específico. Esse hormônio, quando ela tem o parto lá do bebê, esse hormônio desce. Se ela for bipolar, a probabilidade dela ter uma depressão pós-parto é muito alta. Então, toda vez que uma mulher teve um filho, teve depressão pós-parto, provavelmente ela tem que buscar ajuda. É um estado de alerta. Ela tem que buscar ajuda. Uma mulher menopausa, ela entrou na menopausa, teve alguns indícios, depressão, alguma coisa nesse sentido, tem que ligar o alerta, porque a menopausa também faz essa questão com o hormônio. E muito importante isso que o João Pedro está falando, e a necessidade de buscar ajuda. Porque às vezes a pessoa também vai ouvindo e vai fazendo um autodiagnóstico, né? Sim. Nossa, ele está falando isso, eu tenho isso, então pronto, eu já me diagnostiquei que eu tenho transtorno bipolar. Então eu vou ali na farmácia. Eu do seu corpo, médico, tom. E não, né? Como ele falou, a gente tem um geral das características de cada transtorno, mas esse sinal de alerta para buscar ajuda e começar uma investigação. O que o João Pedro está falando, né, bastante sobre o transtorno bipolar, tudo é muito interessante a gente entender em relação ao suicídio, pensar aqui, que a depressão, tem a depressão unipolar, agora não me lembro se ele falou, que o índice maior de suicídio, os psiquiatras falam, e faz todo sentido, o índice maior, não sei a porcentagem, mas é bem maior mesmo, é no transtorno bipolar, quando ele está, por causa da fase depressiva, não sei muito bem dizer, mas no transtorno bipolar. Porque a pessoa que tem somente, né, assim, a depressão unipolar, ela normalmente não tem a energia para cometer o suicídio. Não, isso não quer dizer que não aconteça, né? Que não aconteça, né? E também não quer dizer que a depressão é somente aquela pessoa que está deitada na cama e inativa e ela não vai para o trabalho, muitas vezes não toma banho, não escova o dente. Lógico que quando a gente vê esse caso assim, é nítido que ela está com depressão. Mas muitas vezes a gente tem que atentar e ter empatia, poder ajudar de alguma forma, que muitas vezes a pessoa no nosso trabalho ou no nosso parente, ele está deprimido, né? Ele está deprimido, ele precisa de tratamento. E vocês levantaram sinais de alerta, né? E assim, não é uma receita, são somatórios, e dentro disso a gente foi levantando quais sinais de alerta, e dentro deles às vezes tem a questão da fala. A pessoa às vezes fala assim, nossa, vontade de desaparecer? Não é porque dizer se ela vai cometer, mas é um sinal, peraí, está acontecendo alguma coisa? E às vezes eu já vi cristão falar assim, nossa, Deus podia tanto me levar. Ai, então assim... Podia acordar e não... Podia acordar e já tá na glória, sabe? A pessoa tá passando uma coisa que tá trazendo uma tristeza profunda, um processo de depressão, enfim. É algo que é um alerta. As falas, o isolamento, né? A pessoa parou, sumiu. A pessoa não tá aparecendo mais, não tá... Então, tem várias situações, né, que são indícios de uma possível crise, né, de suicida, que é o termo que fala aqui. Uma coisa que eu queria complementar da Tefinha é que é 1,5% da população que é bipolar, 117 milhões de pessoas, e dessas 117 milhões de pessoas, 50% delas já tentaram suicídio. E é muito, né? Um número muito alto, né? Ou tentaram, né? 50%. E 15% dessa taxa, né, efetivamente cometeu o suicídio. Né? E acho que vale... Desculpa, João Pedro, pode terminar. Não, e só um comentário que eu até anotei, que é interessante, que a bipolaridade, ela não é uma personalidade, ela não é falta de Deus, e ela não é uma coisa psíquica, é somente um desequilíbrio químico. Ou seja, alguma coisa no seu cérebro na hora que a pessoa nasceu, ela não nasceu com o cérebro totalmente correto. A pessoa, mas quando ele desenvolve, né? Que eu acho que você ia comentar também, né? Não. O que eu ia comentar é... Ela nasce, mas quando que ele vai mostrar? Não. Eu vou falar só que a questão do cérebro é um desequilíbrio químico. É igual a gente ter uma pessoa que nasceu com um problema no coração. Uma veia, artéria, sei lá, com problema.
é a mesma coisa, ela teve um desequilíbrio ali na formação. E aí, o que muitas vezes a pessoa pensa? Essa pessoa não está tendo força de vontade, ela tinha que se controlar, né? Então, não cabe à pessoa ter um autocontrole sobre isso, sobre essas emoções, né? Então, não é algo que está dentro da escolha dela. Eu queria falar por experiência própria, e isso é difícil. As pessoas falarem assim, não, você tem que... Não, eu ouvi, né, de pessoas assim, não, é só se controlar, é a coisa mais fácil. Domínio próprio, tá assim? Né? Aí começa aqueles papos de motivação, não, você é melhor, fala pra você que você é o melhor todo dia. Pense positivo. Pensa positivo, acorda. Foguete não dá ré. Isso, foguete não dá ré e não sei o quê. Gente, você tá passando por uma coisa química, química, não tem nada a ver com a sua vontade, tipo, você falou, teve dia, graças a Deus eu tô estabilizado. Então é importante você falar que quem tem o transtorno também é possível ter uma vida estável, né? Não, uma coisa importante de se falar, quem tem o transtorno, a pessoa não é louca, a pessoa não é uma pessoa que vai para manicômio, a pessoa não é isso, não é isso. Existem pessoas que não entendem que transtorno bipolar e transtorno e esquizofrenia que são diferentes. A esquizofrenia está acima. Só que a esquizofrenia tem problema de psicose e tal. O transtorno bipolar, quando chega numa fase, ele pode ter essa questão, mas a pessoa vive normal. No tipo do transtorno, no tipo do transtorno, bipolar, mas a pessoa vive normal, a pessoa vai para os lugares, convive, tem relacionamento, faz tudo. A pessoa, só que... Isso mostra tanto que é importante ter o tratamento para ter uma vida de qualidade, né? E aí tem o que eu estava comentando, né? Eu, graças a Deus, eu estou estável. Eu já passei por centenas de instabilidades por questões de medicamento que não estava acertando. Tive uma crise de mania, tive um problema com essa crise de mania, mas graças a Deus eu estou estável hoje. Eu tenho meu trabalho, eu vivo tranquilo. Não, tem um comprometimento, né? Comprometimento com o tratamento, né? Isso também é uma coisa que eu vou até comentar, mas uma coisa que é a questão do desequilíbrio. O que a pessoa fala assim, não, é só você acordar e olhar para o espelho e falar, opa, tudo bem, você vai ser o melhor, acorde bem. Você é um vencedor. Não vai mudar nada. Amor, isso mostra também muito, a gente conversando, como a gente tem que pensar assim, vamos supor, se eu não tenho um transtorno, esse bom é o Ciro mesmo, né? Se eu não tenho um transtorno, como que eu posso ajudar o outro? Igual isso tudo que a gente está conversando. Como, muitas vezes o ajudar, às vezes as pessoas confundem, a gente tem que saber bem como ajudar. Muitas vezes não é falando. Às vezes pergunta o que ela precisa. Ouvindo, né? Mais ouvindo do que falando. Dando um abraço, ouvindo. O que eu posso fazer por você? E sem preconceito. E sem preconceito. Sim. Sem julgamento, sem preconceito, sem palavras... A gente tinha falado agora e eu esqueci. Mas assim, seja que tipo de ajuda. Se você tem condição financeira para ajudar a pessoa no tratamento, beleza, essa vai ser uma excelente ajuda que você pode fazer. Então é ajudar no tratamento da pessoa. Se você não tem essa condição, tudo bem, mas você pode acolher ela de alguma forma, você pode ajudar ela ouvindo, igual a Amanda falou, ouvindo, abraçando, vendo, inclusive, às vezes assim, você ouve e fala, não, mas esse aqui é nosso amigo, tô pensando aqui. E ele pode ajudar ele aqui de uma forma. Então, será que o outro é aberto a ouvir? Então, você às vezes pode conversar com o outro. Olha, eu não posso ajudar dessa forma. Mas que a gente, como uma rede de apoio... Porque a rede de apoio muitas vezes é familiar, pode ser com amigos. Na igreja. Na igreja, sim. As pessoas que você ama, né? Ou que te amam e tal. Então, o que essas pessoas podem fazer por você? Isso é importantíssimo. Porque a gente... É em conjunto que a gente vive, né? Um precisa do outro. Né? Com certeza. Só um gancho que o João Pedro estava falando... Graças a Deus ele está estabilizado, mas por causa da medicação, né? Sim. Muitas vezes, por seguir a recomendação da medicação, muitas vezes a pessoa fala assim, não, tô bem, vou deixar o remédio ali. Isso acontece muito. Esse é o ponto. A minha médica até me elogia que eu sou um dos melhores pacientes com relação a isso. Parabéns, João Pedro. Eu tomo remédio, se ela falar assim, não, você tem que tomar
50 doses aqui, não sei o que, eu vou lá e tomar 50. Se ela falar o que for, eu vou lá e faço. Com relação à medicação ali. Isso é bom porque também confia no profissional, né? Já Sim. chegou no estágio de se confiar, você vê que o profissional é bem qualificado. Isso é muito né? interessante. Tem muita gente que já escutei e fala assim, nossa, parei, tava bem, não preciso tomar mais não. Aí passa uma semana, Isso. nossa, eu tô Aí- ruim. O que A gente sempre volta ao mesmo assunto. O corpo, eu acho que eu vi não lembro, alguma coisa, podcast, alguma coisa da pessoa fala assim, ó, daqui para baixo as pessoas tratam e tratam bem normal. Se a pessoa tem um problema, a gente sempre brinca assim, a pessoa tem uma pressão alta. Do nada ela vai parar de tomar o remédio? Não vai, gente. A pessoa sabe que vai que tem um problema. Ah, você falando isso, eu tô lembrando aqui, igual. O João Pedro tem transtorno bipolar, eu tenho transtorno de ansiedade. Isso não é um exemplo, não. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada e toque. Eu tenho que tomar medicação, ele tem que tomar medicação, outras pessoas têm que tomar medicação. E o que a gente encara, que a gente conversa em casa? O importante é ter qualidade de vida. Seja como precisar. Precisa de medicação, beleza. Mas no meu caso, eu tenho que tomar medicação. Tô dando um exemplo aqui agora. Pro resto da minha vida. Seja hipertenso, seja por algum transtorno mental, beleza. É isso, você vai tomar pro resto da vida. A atividade física também não é pro resto da vida, né? Não é o tem que ideal. Uma boa alimentação também não é o resto da vida. Isso. Talvez vai ser o caso do medicamento, né? Então, é importante E nós isso. somos adultos. É importante que a gente lembrar que a gente não é criança. Que fala assim, não quero, não vou. Não, um adulto, ele sabe o que ele tem que fazer e ele faz mesmo Só se que tem aquilo... muito adulto que faz igual criança. Mas assim, Deveria saber, né? Deveria. eu escutei uma frase um dia, criança faz o que quer, adulto faz o que é preciso. Exatamente. E eu acho que tem hora que a gente tá faltando essa maturidade, né? verdade. Daí. Eu acho muito importante, não sei se o que vocês ainda podem, né? Acho muito importante falar sobre isso, né? Sobre essa questão do transtorno, porque eu acho que a gente não chegou a falar esse dado, mas os transtornos de humor são responsáveis por mais de 30%, né? O dado que nós temos aqui, que o transtorno de humor é responsável por 35,8% dos casos de suicídio. Então, o transtorno de humor entra o transtorno bipolar, o transtorno depressivo. E mais de 90% dos casos de suicídio, a pessoa tinha algum transtorno. Aí a gente tem transtornos por uso de substância psicoativa vindo depois, E eu posso comentar com relação a ansiedade e isso? tudo mais. Claro. O que pode ter um adendo? Transtorno bipolar é muito associado a vícios. Sim. Vício de bebida, vício de droga. Então, não quer dizer que está mascarado, mas a pessoa se matou por um uso indevido de substâncias, mas porque ela tem problemas de transtorno Acontece bipolar. muito. Muitos Então, famosos também. Sim. aí naquele ponto que eu até comentei sobre multifatores, né? Tem vários, nós somos formados, né, por várias partes que são interligadas. A pessoa às vezes pode ter um transtorno que agrega junto à questão de uso de substância e tem algum fator familiar ou alguma situação que desencadeia. Aconteceu alguma coisa que traz que desencadeia todo aquele processo e que pode levar a pessoa ao suicídio, né? Então, por isso que a gente pode falar, ela morreu porque ela tinha transtorno, ou então morreu porque usava droga, ou morreu porque aconteceu uma fatalidade na família dela. Não, foi todos esses fatores, né, juntos podem contribuir. Igual eu estava falando de transtorno bipolar e outros em geral, transtornos em geral que muitas vezes as pessoas falam, você tem que se levantar, né? Isso aí. Eu estou lembrando aqui, como eu disse, dos vícios, seja, não sei se a pessoa tem ou não tem um transtorno, mas dando um exemplo aqui, se a pessoa ele é um alcoólatra ou ele está com vício em alguma droga, da mesma forma que uma pessoa que está com uma depressão, você não deve dizer, levanta a cabeça, não é por aí. Você tem que ter um tratamento da mesma forma para o alcoólatra e uma pessoa que está com um vício em algum tipo de droga. Não é simplesmente para de beber. Não é bem por aí, não é simplesmente. Tem que tratar, tem que investigar, tem que ver direitinho o que está acontecendo para tratar a causa. O ponto é por aí, né? A Ludmila começou falando sobre a questão dos sinais de alerta, né? Eu acredito que esse dos transtornos é muito importante ser falado. Então, a pessoa que tem algum transtorno já é alguém que precisa de ajuda, de cuidado, de atenção e tudo mais isso. suscetível, né? Está mais Aconteceu suscetível, nessa situação. existe uma vulnerabilidade. Sim. Você falou também, né, O Ludmila, isolamento, sobre né? o isolamento, falas que às vezes essa pessoa tem, né? Você falou, né? Eu queria desaparecer e tudo Vou mais. deixar vocês em paz. Aquela coisa assim, Vai ser melhor né? sem mim, né? Então, acho que pensando desse lado de cá, né? Vocês falaram sobre a pessoa que sofre, né? A gente está falando aqui, a gente pode olhar pelos dois lados, né? Tanto do que está sofrendo e que da importância de reconhecer, assumir a necessidade de ajuda, e do outro lado
esse de estar observando e percebendo, opa, tem alguma coisa ali que está chamando a atenção, né? Essas falas, o isolamento. Os grupos de risco também, no sentido de idade, né, que a gente citou aqui também rapidinho sobre os jovens, os adolescentes, até a questão dos pais estarem por dentro do que os adolescentes estão consumindo. Porque vamos supor, juntando essa questão do transtorno. Às vezes é uma família que não tem consciência que o filho pode ter algum transtorno de humor ou o que seja, e esse adolescente, essa menina, nas redes sociais, ela se depara com aqueles desafios, né? A gente teve um tempo atrás aquele Baleia Azul, ou outros movimentos que incentivam a autodestruição, até mesmo o suicídio, né? E nunca vai começar com uma proposta do suicídio de cara, né? É algo que vai sendo formado, é um caminho que vai sendo feito, que lá na frente o desafio final é esse, né? Então se junta, às vezes, já uma situação vulnerável, um ambiente familiar já em estado de vulnerabilidade, a presença de algum transtorno. A rede social também, às vezes, pode ir para vários caminhos, né? Acho que o YouTube corta, mas não sei como vai fazer. Mas pedofilia, alguma coisa assim, questão de abuso, muitas vezes a criança não tem abertura com o familiar e isso gera depressão, que pode gerar um suicídio ou antes, uma automutilação. Então, assim, a internet, lógico, é muito boa para muitas coisas, né? Tem tecnologia e tal, mas leva para muitos caminhos, assim, terríveis. Até a exposição de uma vida perfeita que às vezes motiva a pessoa, nossa, eu nunca vou conseguir ter isso. Né? Então aquela exposição, eu tenho a vida perfeita. Como eu tenho problema, parece que ele não tem. Pois é, e assim... É um segundo dia da pessoa, né? No caso de uma pessoa que tem um transtorno, isso fica acentuado, né? Então o que a gente posta na internet também deveria ter um filtro maior, né, do que a gente posta na internet. Tanto dessa ideia de vida perfeita, porque no Instagram só tem vida perfeita, né? Todo mundo é feliz, é bem sucedido, é produtivo. Ninguém posta, né? É super produtivo e tal. Tanto no sentido também daquela, a gente chama de positividade tóxica, né? Tem se falado mais sobre isso, assim, que o João Pedro trouxe, assim, da pessoa. Hoje é o seu melhor dia, faça isso, você tem que ser produtivo e tal, você consegue. E de nós colocarmos uma cobrança de que eu preciso ser feliz o tempo inteiro, produtivo o tempo inteiro. E não é possível, a minha né, vida, gente? Não é possível. Não tem como, né? Minha vida espiritual tem que estar ali linear e constante naquele lugar de sucesso também. Eu tenho que ser referência para as pessoas, né? E isso vai alimentando uma carga muito pesada que ninguém dá conta, né? Não é possível. Eu queria só uma observação aqui, você tinha falado dos pais estarem atentos aos filhos, mas eu estava pensando uma coisa, o auto-reconhecimento e a observação dos filhos, parece que às vezes as pessoas acham que é uma coisa separada da outra. É incrível. Muitas vezes o pai ou a mãe, sei lá, o familiar, ele meio que entende ou começa a entender que o filho, seja quem for, né, o outro, sempre o outro, ele pode ter algum problema, até que eu aceito, ele tem algum transtorno. E ele mesmo, muitas vezes, tem que ser forte, ou ele não pode ter um problema, ou muitas vezes ele tem algum transtorno mental, seja o que for, seja um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, seja o que for, uma bipolaridade. Muitas vezes ele não aceita que o filho pode ter tido aquilo pela genética, porque ele tem. Então, assim, o bom seria se as pessoas pudessem cada vez mais abrir a mente, entender que ela tem que tanto aceitar que o filho está com algum problema, mas ele também tem. Então, assim, todo mundo tinha que se tratar, né? Seja da maneira que precisar, né? É incrível, assim, isso. Então, assim, de tudo isso que a gente está conversando, tem palavras-chave que é importante a gente, né, relembrar. O autoconhecimento, né, que é muito importante. Você se reconhecer nesse lugar. Peraí, eu tô ansiosa. Esse trem tá normal, não. Vou atrás de ajuda. Tá tudo bem. Preconceito. Parar com esse preconceito. Eu não preciso disso. Psiquiatra não é médico para doido. Eu vi esses dias num programa lá, pessoal, você é doido, tem psiquiatra, ainda existe. Acabar com isso, não precisa, tá tudo bem, eu vou atrás de uma ajuda especializada. Vou respeitar a dor do outro. Às vezes eu não estou entendendo, mas eu preciso respeitar, né? Mesmo sem entender, eu vou respeitar. Ter amor, ajudar de várias formas. Às vezes vai ser falando, às vezes você ficando calado, para de falar, né? Então, às vezes vai estar ajudando desta forma. E empatia. Na pandemia falou muito, né? A gente tem que ter empatia pelo outro.
mas continua. A empatia tem que ser o tempo todo, pelo outro, pela dor do outro, pelo momento do outro. A gente tem que ter essa empatia, né? Então, no que a gente estava falando de medicina, psicologia e fé, a gente falou muito bem nessa parte da medicina, da importância de buscar. Da psicologia, né, nós temos aqui a psicóloga, que questão da terapia, da busca da pessoa desse tratamento. Pode falar um pouquinho aí? A terapia entra junto, né? Acho que a gente falou bem assim da importância do acompanhamento médico. E muitas vezes o médico, o psiquiatra, ele vai fazer um encaminhamento para a terapia. Muitas vezes parte daí esse começo de tratamento de psicoterapia, né? Ou o contrário, né? Acontece também. O contrário também. Às vezes a pessoa vai para a terapia e depois para o psiquiatra. Mas é muito importante esse trabalho em conjunto, né? Então, na terapia, existe um espaço para que a pessoa que chega, ela possa sentir, expressar e falar sobre a sua dor, de alguma forma, né? Então, muitas vezes, a gente fala que é uma escuta qualificada, uma escuta profissional. É muito válido, gente, conversar com um amigo que vai ter uma palavra para te dar. É muito válido aconselhamento pastoral. Tudo isso é muito válido, mas o que o psicólogo oferece é algo diferente disso. É uma escuta que ele não vai tentar te convencer de não sentir aquilo que você está sentindo. Não, mas vai ficar tudo bem. Não, mas pense em outra coisa, né? Às vezes o que às vezes a gente escuta por aí, né? E muitas vezes num sentido, numa intenção de ajudar, mas o psicólogo, em vez de evitar falar sobre o sofrimento, é justamente o contrário. Vamos falar sobre isso. Às vezes ferramentas, né? Vocês têm ferramentas para lidar com apropriadas, a gente aprender, né? a lidar com o nosso sofrimento, com o sofrimento. Uma coisa que eu ia observar por experiência própria, às vezes eu vou para terapia e eu fico lá 1 hora conversando, conversa assim que é tipo uma conversa bem normal, não parece nada demais. Só que é uma coisa que transforma a minha mente, assim, é uma coisa é incrível, tipo assim, é como se ela tivesse tirado alguma coisa, mas de uma conversa normal, como se eu estivesse conversando com um amigo assim. Só quem faz terapia ou é o psicólogo, acho que parece que entende bem, né, como funciona. Terapia realmente é diferente. Eu costumo falar para as pessoas que eu atendo, assim, olha, o meu papel aqui não é te dar as respostas para os seus problemas. Não é falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas é te acompanhar naquilo que você está vivendo, na sua dor, e te ajudar a compreender melhor tudo isso. Então, às vezes, como o João Pedro falou, ele está numa conversa ali despretensiosa, falando da vida, aí o terapeuta fala assim, você prestou atenção que você falou isso? Semana passada você trouxe isso, olha da forma como você está falando agora. Você está observando? Você está prestando atenção? É uma coisa que eu falo muito no consultório, né? Escuta o que você está falando. Presta atenção no que você acabou de dizer. Volta essa palavra aí, fala de novo. E aí a pessoa, quando fala, às vezes numa fala dessa, por exemplo, nossa, eu queria sumir. Peraí, vamos parar aqui. Porque às vezes a pessoa fala isso no dia a dia dela e passa batido. Na terapia, não. Vamos parar. Como assim? Às vezes sumir. Entende dores que não são nem atuais, né? Isso. São dores antigas Então, do lá passado, da vida, vida, né? E que traz cura em algum momento, né? Então, às vezes a pessoa não tem consciência do que ela sente. Ela não tem consciência do que ela pensa. Ela não tem consciência nem de como ela age. E o psicólogo ajuda nisso, a tomar consciência. Então, a gente fala muito de terapia relacionada ao autoconhecimento. E aí eu sempre coloco de um jeito assim que fica bem fácil de saber o que é autoconhecimento de uma forma sintetizada. É saber conhecer. Conhecer o que você sente, o que você pensa e como você faz a partir daquilo. Uma coisa que eu queria comentar também é que eu já tive uma experiência numa terapia que ela me transformou, só que eu não senti que foi somente a terapia. Eu senti Deus ali. E aí, ali, eu falei assim, não, Deus está no meu tratamento. Não é a terapia que ali está me ajudando só. Mas eu senti, foi uma coisa assim que meu corpo todo sentiu. Eu falei, não, foi tipo assim, saiu coisas de pensamento e tal, mas eu senti, era Deus. Não tinha outra explicação. Nossa, isso que você fala é muito legal, porque eu também já fiz terapia. Atualmente eu estou sem terapia, precisando voltar, mas eu também fiz por muito tempo. Mas no meu atendimento com as pessoas que me procuram, eu também me coloco diante de Deus nesse sentido, de Deus, que eu seja um instrumento aqui nas suas mãos, na vida dessa pessoa, né? E aí, só fechando essa ideia da terapia aqui, quando uma pessoa chega com a ideação suicida, por exemplo, às vezes chega a pessoa lá
A Karina Fukumitsu fala que às vezes chega uma pessoa na carne viva do sofrimento. Ela chega ali no processo assim que ela não vê outra possibilidade a não ser a morte. E aí, o trabalho com essa pessoa é de entender o que você quer matar na sua vida. O que você quer matar disso que você está vivendo. E aí, na terapia também, a gente vai tomando consciência desse sentir, tomando consciência da realidade da vida, das pessoas com quem eu convivo, da minha família, como minha família é, o que está acontecendo, e buscar ampliar as possibilidades. A morte é uma possibilidade. E é mesmo. Tirar a própria vida é uma possibilidade. Mas na terapia a gente vai procurar ampliação para que essa possibilidade seja, em algum momento, até descartada. Dentro daquelas possibilidades ali que a pessoa vai buscar para porque ela vai ver que tem que sair sem ser a morte, né? Ela tem que sair em tratamento, em Deus, através de Deus também. Exatamente. Outras maneiras de lidar com aquele sofrimento. Então, se matar é uma forma de lidar? Sim, é uma forma. E eu até posso dizer isso para a pessoa. Infelizmente né? Infelizmente. Infelizmente, você tem essa capacidade, essa possibilidade existe para você, mas eu estou aqui, e aí, quando chega uma pessoa nesse processo de carne viva, eu me aproximo dela, eu busco assim, olhar mesmo no fundo da pessoa para falar, você não está sozinho, existem outras possibilidades. Eu respeito o momento que você está vivendo agora de estar enxergando só essa. Uhum. E parece que não tem o que fazer. Realmente, sua história não é fácil, o que você está vivendo não é fácil. Imagine que no seu lugar o sofrimento deve estar sendo insuportável para você estar pensando nisso. Mas eu estou aqui com você e eu quero te ajudar para que nós possamos descobrir quais outras maneiras existem de lidar com esse sofrimento. A Karina também fala isso. Ela fala assim, por favor, me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Vem aqui na terapia. Se comprometa aqui comigo. Eu estou me comprometendo com você. Você tem o meu contato. Então, eu disponibilizo muitas vezes o meu WhatsApp para os clientes, para os pacientes. Se em algum momento você tiver, durante a semana, se você precisar de sessões a mais, a gente pode fazer sessões a mais. Se em algum momento você estiver lá na sua casa e você estiver passando por uma angústia e vierem esses pensamentos e você sentir que, de alguma forma, você precisa colocar isso para fora, mas não sabe para quem, o meu celular está à disposição. Você pode me ligar também. De vez em quando eu recebo algumas ligações, me dá um frio na barriga, eu fico nervosa, porque a gente também se encontra com a dor do cliente, isso não tem como não nos afetar. E, às vezes, eu já recebo o telefonema um pouco tensa, mas eu falo com a pessoa, eu estou aqui com você, você não está sozinho. Uhum. Se a crença daquela pessoa também é a mesma da minha, né? Se aquela pessoa acredita em Deus, eu falo, o Senhor também, Ele está com você porque eu sei que você sabe disso, eu sei que você acredita nisso. Então, quero te lembrar disso que você já sabe também, né? E é isso. Então, a terapia vai nesse sentido, de dar esse apoio dessa maneira. Uma coisa que eu andei lendo é que também, nesse caso, igual eu nem sabia desse termo, na carne viva, as pessoas em volta também têm que tomar um certo cuidado, um cuidado bem maior com a pessoa. Tipo, evitar faca, evitar que a pessoa fique sozinha dentro de um quarto, evitar muitas coisas ali em volta para não... Para evitar a situação. Tipo assim, evitar a situação da pessoa se matar. É ótimo você falar isso, que então um outro ponto importante, que eu falo para a pessoa no primeiro atendimento sobre o sigilo. Eu falo assim, olha, tudo que você fala aqui é sigiloso, não sai daqui de forma alguma. A não ser que a quebra do sigilo seja um prejuízo menor do que alguma situação que você possa viver. Então, no caso de uma ideação suicida, assim que ela surge, a gente avalia e vê que aquela pessoa está em risco. Então, é meu dever comunicar a família, quem está perto, para a gente, às vezes, chama também para a sessão, conversa junto, para proteger aquela pessoa. E todo mundo, é interessante que todo mundo consente. Quando eu falo assim, olha, se precisar, às vezes para um adolescente, eu tive experiência essa semana, de falar assim, nós vamos ter que chamar a sua mãe. E ela fala, tudo bem, chama a minha mãe mesmo. A pessoa aceita a ajuda. Quando ela é colocada de uma forma respeitosa, quando ela, de fato, sente que ela pode ser ajudada, a pessoa, ela recebe, ela precisa de ajuda e ela aceita. Esse acolhimento é tão importante, eu tenho hoje estudado, né, como mãe, aí eu fico assim, gente, acolhimento é tão importante, eu consegui que a minha filha sinta acolhimento em mim, que eu não quero jamais que ela aconteça alguma coisa na vida dela, ela fala assim, nossa, se eu
Se minha mãe souber disso, ela me mata. É o contrário. Eu quero, assim, plantar, né, um relacionamento com ela, Deus abençoe que seja. Tipo assim, o que acontecer, ela, nossa, eu tô doida pra correr pra minha mãe, porque eu sei que ela vai me acolher. Com ela que eu tenho liberdade, É com ela né? que eu tenho liberdade, ela que vai estar comigo, ela vai me direcionar, ela vai orar comigo, ela vai me abraçar. Então, isso, assim, o acolhimento é muito importante, né, em todas as áreas da nossa vida. A Amanda estava falando que como psicóloga, né? Eu estava pensando, é incrível que a gente como cristãos, a gente pensa tudo como um só. Por exemplo, no caso dela como profissional da psicologia, ela se colocar, né, diante do Senhor, né? Igual eu tô lembrando aqui uma vez com a minha última psicóloga, há pouco tempo agora, eu mandei uma mensagem para ela, falei assim, nossa, foi muito boa a terapia hoje, eu não estava bem, eu saí em paz, foi muito bom, eu sou grata, né, pela sua vida, né? Grata a Deus e tal. E ela falou, que bom que você me deu esse retorno, e eu tô sempre, ela falou para mim, colocando a minha vida diante do Senhor para que Ele me dê sabedoria para poder, não me lembro muito bem as palavras, mas era para que ela conseguisse falar com os pacientes e eles entendessem a sua dor. Ela falou várias coisas lá que eu não me lembro muito bem. Então eu tô pensando aqui, a gente, tanto no caso da saúde mental, vocês profissionais de saúde mental, ou a gente com outras, né, nossas profissões, a gente colocar nossa vida diante do Senhor para que a gente possa ser um instrumento na vida de outras pessoas, né? E igual o trabalho de vocês, psicólogo, psiquiatra, é tão importante que, assim, é Deus usando vocês, né? Para abençoar outras vidas, tendo sabedoria, através do conhecimento que vocês tiveram no decorrer dos estudos, que Ele dê sabedoria, né? Para poder ajudar tantas pessoas no momento de dor que ela vive. Amém. É isso. Isso é uma bênção, né? A gente entender, Deus deixou os médicos, para com esse preconceito. Sim. Deus deixou o psicólogo, Deus deixou a medicação, Deus deixou o conhecimento. E graças a Deus a gente tem que saber aceitar, saber entender. E dentro disso eu vi um relato do pastor Bill Johnson, não sei se vocês conhecem, pastor sênior lá da Bethel Church, lá nos Estados Unidos. E ele fez uma reportagem, né? Ele perdeu a esposa, 49 anos de casado, de câncer. E é engraçado, e você vê que é um servo de Deus e tudo. Alguns comentários que ele faz, assim, e é muito parecido com o que, graças a Deus, a gente tem, né, aqui de conhecimento de Deus e tudo, e que eu queria que a gente comentasse. Então, eu vou falando aqui alguns pedaços da entrevista e vocês fiquem à vontade para poder estar comentando. Eu conheci esse pastor, na verdade, uma frase dele muito conhecida que é assim: para você experimentar a paz que excede o entendimento, né, que é aquele texto lá de Filipenses, você precisa abrir mão do direito de entender. Então, muitas vezes a gente não vai entender, né? Mas a paz, que aquilo Cristo pode dar uma paz, né? Então, eu conheci ele dessa frase, depois eu fui atrás para conhecer da história dele. E é engraçado que ele fala assim: tive dúvidas, dor, confusão e uma luta geral com minha fé. Ele confessa. Mas entendi que na eternidade não há dor, nem confusão ou arrependimento. E ele enxuga todas as lágrimas. E ele fala sobre como Deus, é outra frase dele, como Deus usa a dor para nos curar e confortar enquanto nos aproxima dele. Então, nesse processo de dor, né, a gente encontra Deus. Você pode encontrar Deus no seu processo de dor, se você buscar Ele, buscar conhecê-lo. Não, como é que é uma mesa assim? Eu passei por um processo de aborto espontâneo ano passado, foi um processo muito difícil, mas eu encontrei o Senhor no meio da minha dor. Então, a gente encontra, é possível, o Senhor fala assim, eu estou aqui presente. Né? Então, você buscar em Deus a força, porque sem o Senhor a gente não vence. Sim. Então, a todos, médicos, psicólogos, mas nós que cremos no Senhor, Ele está presente, né? O texto que a gente separou aqui. E eu estarei convosco todos os dias. Então, a gente saber que é um Deus presente, Ele está todo dia, está na terapia, Ele está com você no seu trabalho, Ele está com você naquela... Deus presente, né? Isso é lindo, a gente verificar isso, né? E viver isso daí. Alguém quer comentar desse pedacinho da entrevista dele? Vou falar um outro pedaço que eu achei muito interessante, que a gente falou muito, a questão de negação. Ele pôs assim, ó: viver em negação me afasta da jornada necessária, que traz tanto o encontro com Deus, que me transforma, quanto a cura do meu coração, que torna uma manhã desejável. A verdadeira fé não nega a existência de um problema. Em vez disso, a fé real nega ao problema um lugar de influência. As dificuldades da vida não têm o direito de nos redefinir ou nos direcionar. Todos temos dificuldade. E disse tudo, né? Né? Então, assim, se eu ficar negando, né? Ou se não, igual eu que não sou psicólogo, se alguém falar assim, nossa, eu tô pensando em suicidar, né, pra mim. O primeiro pensamento é assim, não, misericórdia, fala isso não, né? Porque eu sou leiga, eu sou totalmente assim. E aí é muito interessante você ver um posicionamento de um psicólogo, não, peraí, realmente é uma saída.
Mas não é essa, assim, existem outros. Então, por isso que é interessante, assim, cada um no seu lugar, né? Cada um nessa área mesmo, entendendo. Sim. E ele falando da negação aqui, né? Porque muitas vezes, para nós, é muito difícil suportar a dor do outro. A gente está o tempo todo querendo tirar o outro da dor dele. Sim. A gente não dá conta de ficar com alguém que está sofrendo. Não, calma, enxuga. Até na psicologia, eu tenho um costume que eu aprendi com alguns professores que eu tenho como referência, de não ficar oferecendo lenço. Cada terapeuta faz de um jeito, não tem problema, isso não é uma regra. Mas não ficar oferecendo lenço, tipo assim, enxuga essa lágrima aí, para de chorar. De não dar de não passar essa mensagem de alguma forma, né? Não que sempre represente isso. Mas eu deixo o lencinho lá em cima, na mesa, ao alcance da pessoa, e se a pessoa começa a chorar, eu permaneço. Se ela quiser, ela pode pegar o lenço, ou se ela quiser, lágrima e vai escorrendo. E eu tenho alguns, assim, que eles vão chorando e nem a mão passa, assim, e vai escorrendo e vai acumulando, chega até... E é isso, esse espaço para sentir, para sofrer. A gente tem dificuldade disso, a criança está chorando, não, pronto, passou, acabou, não, nem doeu, né? Às vezes caiu, né? Foi não, nada. nem doeu, não foi nada, para de chorar, pronto. Não deixar ele sentir, né? Sentir isso, aquilo. como se a dor do outro incomodasse a gente. Na verdade, parece que é isso, né? A dor do outro incomoda, então a gente não dá conta de ficar e falar assim, não, eu estou aqui com você na sua dor do jeitinho que ela é. Deixa eu ficar aqui. É incrível que a Amanda comentando que na psicologia, no consultório, ela vai participar da dor do outro, né? E tem um pastor muito bom que a gente gosta muito, que ele fala assim, que o lema da igreja nunca deve ser venha para a igreja que você vai parar de sofrer. Mas deveria ser venha para a igreja para você sofrer mais. Porque você vai participar da dor, do sofrimento das pessoas. Ele fala que além de sofrer a sua dor, você vai começar a sofrer a dos Sofrer a outros dos também. outros. Né? Você vai pegar também a dor do outro e dividir um pouquinho aquilo ali, Então, então você vai sofrer mais ainda. A igreja deveria ser esse lugar que a gente vem, todos aqui somos amigos e a gente deveria participar da dor um do outro constantemente e a gente se ajudar em Cristo para a gente superar o nosso sofrimento, né? Então, eu acho que a igreja ela tem que... Muitas igrejas têm essa questão de participar da dor, mas a gente, como igreja, não só a Koinonia, mas igreja em geral, buscar participar da dor do outro. A gente ser uma igreja que busca entender o sofrimento do outro e participar junto um com o outro. Assim. Porque sofrer é do humano, né? Todo mundo vai sofrer. E você falando isso, eu fiquei pensando, por exemplo, como que deve ser para os pastores. Porque pastor não pode sofrer. Pastor não pode passar por problema, não pode passar dificuldade. Inclusive, já foi citado aqui o tema da CEPAL desse ano, né? Então, suportar a dor do outro já é difícil. Agora, imaginar que o meu pastor pode estar sofrendo, isso até me desestabiliza. Né? Porque como se ele estivesse no nível... como se ele já estivesse no nível que ele não pudesse sofrer mais. Então, a gente precisa entender isso, que é uma coisa tão básica, mas que a gente ainda não entendeu direito. O ser humano sofre. Enquanto a gente estiver aqui, vai ter aflição. Enquanto estiver aqui, vai ter aflição. Só complementando, o tema da CEPAL foi, como falar ele completo, né? Relacionamento, descanso e cuidado. Que é um evento para pastores. Eles precisam disso também. Inclusive, há um tempo atrás, foi muito chamado a atenção para o índice de suicídio entre pastores, né? De líderes. Porque é aquela pessoa que ela cuida de todo mundo, mas quem cuida do pastor? Quem cuida do cuidador, né? Então, eles precisam também. Isso até é algo para nós, para a nossa igreja e para todas as igrejas, né? De que maneira que a gente também, enfim, tem pensado sobre isso, sobre tem pastor que não tem direito de tirar férias, né? Por exemplo, não pode descansar. Ele tem que estar à disposição para dar conta do sofrimento de todo mundo. E quem que dá conta do dele? Que horas que ele descansa, né? E aí, voltando dentro disso, nessa entrevista, a parte de reconhecimento da dor, ele reconhecendo a dor, ele fala assim, estranhamente, reconhecer a dor costuma ser o caminho que nos leva à nossa maior promoção. Eu reconhecer, tá doendo, tá ruim, tá difícil. Então, você começa... É o autoconhecimento, né? Que a gente já falou assim. Então, reconhecer, eu estou ansiosa, tá fora, esse treino não tá bem. Então, eu reconheço, eu estou caminhando já para um caminho de cura, de como é que daqui para frente eu reconheci.
que eu vou fazer em relação a isso? Eu vou negar? Não, misericórdia, não sou ansiosa, não. Misericórdia, isso não é comigo. Não, mas peraí, o que eu vou fazer a respeito disso? Senhor, me direciona, qual que é o caminho? Me mostra um médico legal, me mostra aí uma psicóloga legal. Senhor, me dê força para ir para a igreja, me dê força para ler a tua palavra. Né? Então, é todo um caminho, né? E que tem parte desse reconhecimento, né? Também. E aí ele fala assim, entregar a Deus o nosso louvor em meio ao luto não remove automaticamente a dor, mas é o primeiro passo para a cura da alma. Eu não venho diante dele para fazer orações que soam religiosas. Também não oro para preencher uma cota ou para me sentir melhor em relação à minha espiritualidade. Faço isso para encontrar o seu amor nos lugares intocados do meu coração. Minhas orações devem ser reais. A honestidade convida à cura. Então, a gente ser honesto diante de Deus. Não é aquela oração de Santíssimo Senhor, não. A gente tem a oportunidade diante de Deus de abrir nosso coração e falar, Senhor... Como um amigo mesmo, né? Então, quando a gente entende que Deus, Jesus, Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso amigo, o nosso Pai, nosso relacionamento com Deus tem que ser mais real. Né? A gente enxergar um Deus perto, um Deus presente, não é aquele Deus longe. Da mesma forma, eu não vou ver meu pastor longe, ele é o santo da igreja, não. Ele é um ser humano que pode estar sofrendo. O meu irmão, nossa, ele canta no louvor. Não, ele é uma pessoa que sofre. Ele também ali, o fulano, ele... Então, a gente reconhecer o outro como um humano, uma pessoa que tem dores. E nisso a gente volta para o relacionamento com Deus. Gente, a melhor coisa da vida é relacionar com Deus. Ele nos caminha, ele nos conduz, né, na caminhada. Então, esse é maravilhoso. Né? E uma coisa que eu queria voltar lá do começo que a gente falou, o preconceito faz com que a gente não compartilhe as nossas dores. Sim. A igreja falar que uma pessoa não pode estar depressiva, o pastor não pode ser depressivo, o pastor não pode ser ansioso, o pastor não pode ter um transtorno bipolar, um transtorno... Ele não pode ter nada. E uma pessoa da igreja também não pode. Ele sofre sozinho e não busca ajuda. Acaba que fica nisso. Sim, por experiência própria, eu sofri sozinho porque existe um preconceito. Eu não pude falar para ninguém por muito tempo. Muito tempo. Eu não pude chegar e falar para a pessoa que eu tinha o meu transtorno. Então, voltando, o preconceito, e até na leitura sobre o Setembro Amarelo, o preconceito é uma das maiores causas do suicídio. Porque a pessoa não compartilha, a pessoa não compartilha a dor e ninguém pode ajudar. Tipo, se eu não chegar para você e falar que eu tô mal, você vai viver normal. Você não vai se importar comigo. Você só vai viver. E é tão louco porque o preconceito e o julgamento ainda acompanha depois que a pessoa se foi. Uma pessoa que se mata por suicídio continua sendo julgada. De, nossa, mas como que ela fez isso? Ela tinha tudo. Ela não tinha nenhum motivo para ter feito isso, né? Eles falam muito isso ainda hoje em dia, né? Ela tinha tudo, era uma pessoa, enfim, não passava necessidade de nada, né? Então, é um julgamento que continua ainda, mesmo depois, né? Então, realmente... Eu acho que a gente já tem que caminhar para o fim, né? E a gente, dentro dessas coisas que a gente estava conversando, o que é a igreja, né? O pensamento geral. Antes eu vou falar de uma música, quando você falou do expor minhas fraquezas, né? É aquela música do Baruch, eu não tenho medo de expor minhas fraquezas. Defeitos e falhas, não vou esconder, um amigo encontrei. Primeiro a gente tem o Senhor. E que a gente possa encontrar na nossa comunidade os meus irmãos em Cristo. E que uma você família. Possa expor para eles e eles poderem te ajudar te abraçar, através de Deus. Que eu possa ter, primeiro, meu relacionamento com Deus e o outro, encontrar no outro uma pessoa que vai me escutar, que vai ser o meu braço, amigo, que vai estar orando comigo, vai estar me incentivando, vai estar, você está se cuidando, você está bem. E não é aquela coisa do fofoqueiro, né? Irmão, você está sabendo? Deixa eu te contar uma coisa. Ora pelo fulano que está passando isso, isso, isso. Não, isso não é uma comunidade saudável. Né? A comunidade saudável, se a Amanda compartilhou comigo, Amanda, posso comentar com o pastor? Vamos junto ali. Vamos passar esse pedido seu. Posso passar esse pedido para o grupo de oração da igreja? Então, assim, eu enxergar o outro. Igual você falou de fofoca, não deveria nem ser uma característica do cristão, né? E, desculpa, te interrompi, porque eu acabei Não, mas pode falar que a gente esquece, é assim mesmo. Já passamos por uma situação difícil, e eu me lembro que eu comentei, agora eu tô na dúvida, alguém lá de casa, não sei se foi a Ludmila ou minha mãe, tanto que isso eu falo com alegria e com gratidão a Deus, tanto que na nossa comunidade, na nossa igreja, digo, na Koinonia, na situação difícil que a gente passou, a gente conseguiu encontrar pessoas diferenciadas,
cristãos diferenciados, que não foi como, infelizmente, tem muitos locais, muitas igrejas, muitas vezes, que, igual você comentou aí de, isso aqui, o fulano tá passando por isso, acaba sendo uma fofoca, não é nem um acolhimento, um amor, uma empatia. Mas eu nunca esqueço, acho que eu nunca vou esquecer que nessa situação eu encontrei tantas pessoas que foi, cada um da sua forma, eu lembro disso, às vezes pessoas mais novas, mais velhas, que pôde nos ajudar da maneira que podia, e você viu que foi com amor. Você viu que foi com amor, não foi com julgamento, e foi com ela pôde acolher, e você viu que foi um diferencial do Senhor. Isso eu falo realmente que foi notável. É um diferencial, um amor que vem de Deus. Então, que a gente possa ser, né, cada vez mais Amém. assim. E assim, o lema, né, da nossa igreja é edificando vidas. E que, de fato, a gente possa estar disposto a edificar a vida um do outro, na amizade, no carinho. E, dentro de falando dessas coisas, eu ia falar de música. Tem uma música do Grupo Logos, bem antiga, mas ela é linda, que chama Situações. Eu até indico para você escutar. Eu vou ler aqui um pedaço que tem tudo a ver com essa questão. A gente está falando do Setembro Amarelo e desmistificando algumas coisas e a gente encontrando em Deus esse lugar. Eu acho que você devia cantar, Ludmila. Não, vou cantar não. Eu vou ler aqui. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo o que já se fez de novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. É linda essa música, né? E todos passamos por situações difíceis, todos. E se a gente sabe que a gente tem o Senhor, que eu tenho o meu irmão do lado, a caminhada fica melhor, fica mais fácil, fica mais leve, né? Eu não estou carregando isso sozinho, eu estou com Cristo, mas eu tenho amigos que se interessam de fato. Se eu ver um pensamento mal, eu tenho aquela pessoa que eu posso confiar, que ela não vai me julgar, ela vai me entender, vai me acolher, né? E eu tenho um versículo para deixar que fala muito disso. Não fala diretamente da nossa amizade, mas da confiança em Jesus. Fala assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém. Que a gente possa ter a nossa fé arraigada no Senhor, que a gente possa estar abertos a pedir ajuda quando necessário, que a gente possa ser o ouvido do outro, o abraço estendido. E eu gostaria que a gente finalizasse orando, né? Eu creio que trazer esse conhecimento, né, medicina, psicologia e fé em Cristo. Eu acredito que com esse tripé, ou essa cadeira, né, que tem outros aspectos, né, nutrição, sono, gente, eu vejo, à noite que eu não durmo direito, você já fica mais assim, então tá tudo interligado, nossa vida é integral, né? Então que a gente possa cuidar da nossa saúde por completo. Nós somos corpo, alma e espírito. E que a gente consiga ter vida de qualidade com o Senhor, vida de qualidade na nossa família, ter vida melhor no nosso dia a dia. Que o Senhor nos dê, né, uma caminhada mais leve. Com Ele carrega o nosso fardo. E alguém quer comentar alguma coisa antes da gente orar? Acho que eu vou só, assim, uma última participação minha aqui para falar para aqueles que talvez possam estar passando por um momento tão difícil que pareça estar insuportável, né? Que para você o fardo está pesado demais, seu sofrimento está insuportável e você está se percebendo já desesperado com tanto sofrimento. Acho que a gente já falou muita coisa aqui, né, sobre isso, mas encontre pessoas que possam te ajudar, busque ajuda, fale sobre isso.
você não precisa sentir sozinho, você não precisa suportar esse fardo sozinho. E, acima de tudo, creia que o Senhor quer estar com você também. Ele quer te ajudar, Ele quer fazer com que esse fardo fique mais leve. E Ele quer que você viva uma vida desfrutando da presença dEle, da confiança. Eu não vou garantir que vai ser uma vida sem problemas, sem dificuldades, mas a nossa confiança colocada no Senhor diariamente, juntamente com tudo isso que nós falamos, né, com toda esses suportes que nós podemos encontrar na nossa vida, é possível viver, é possível continuar em frente e é possível encontrar sentido, apesar de tudo. Tem uma frase que o nosso pastor, né, nosso pai, fala muito, não sei se é a vitória do cristão, mas a vitória ou o sucesso do cristão não é não sofrer, mas sim não ser derrotado pelo sofrimento. Então, que o sofrimento não seja maior, que você não chegue a achar que a solução é o suicídio. O sofrimento, ele vai ter, mas o Senhor está contigo. Todos os dias, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então, é possível viver, é possível a gente encontrar paz nele, é possível eu trabalhar, é possível eu ser feliz, é possível eu tratar... Tem momentos, todos nós passamos por momentos difíceis. E outra frase que eu vi esses dias, vão ter dias difíceis e vão ter dias bons, mas nele Jesus vão estar, todos vai ter Jesus. Então a gente quer com o nosso coração aberto aqui para dizer para você, se você nunca entregou sua vida para Jesus, se você nunca entendeu que Ele pode ser o Senhor da sua vida, o seu Salvador, o seu amigo fiel, aquele que está com você em todos os momentos, que você faça isso. Você pode fazer isso hoje. Uma oração simples e um início de uma caminhada com o Senhor. Você pode fazer isso para chamar, Senhor, eu quero que o Senhor faça parte da minha história. Eu quero ter uma história transformada, eu quero entender essa fé que esse pessoal fala. Que é possível ter fé, é possível ter esperança no amanhã, eu não consigo enxergar nada. Mas com o Senhor a gente enxerga a esperança, a gente sabe que a gente vai ter a vida eterna. Jesus veio para nos resgatar, né, do pecado, e é possível a gente viver com o Senhor. Então aí a gente deixa um convite para você abrir o seu coração, e a gente vai estar orando juntos aqui para finalizar esse momento que foi tão abençoador para todos nós. Senhor Jesus, muito obrigada mais uma vez pelo dia de hoje. Obrigada por esse projeto, esse COICast, Senhor, que foi um momento que o Senhor nos permitiu compartilhar com outras pessoas aquilo que o Senhor tem feito em nós como comunidade. Temos sido alimentados pela Tua palavra, temos sido abraçados pelo Senhor e temos conhecido ao Senhor, a Tua palavra, e queremos Te agradecer, Senhor, por fazermos parte desta comunidade, por termos amigos, irmãos em Cristo que se preocupam conosco. Senhor, nós queremos Te agradecer por esse momento. E nós não sabemos como estão as pessoas que estão nos assistindo, como está o coração de cada uma, como cada um encerra esse momento de assistir esse vídeo no seu momento, talvez, de muita dor. Que o Senhor possa trazer, Senhor Deus, a paz que excede todo entendimento. Que a pessoa encontre no Senhor esperança para o amanhã, uma esperança de que a sua vida pode ter mais qualidade, e que o Senhor venha estar conduzindo cada um, Senhor Deus, no seu dia a dia, que a pessoa possa tomar coragem, às vezes, de buscar um tratamento, de buscar ajuda, e que possa ser também o ombro estendido, possa ser o ouvido aberto, o abraço amigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos conforme a Tua vontade, de fazermos aquilo que agrada o Teu coração, de enxergar no outro, Senhor Deus, alguém que precisa de ajuda, ou que nós estejamos abertos também a pedir ajuda, e que o Senhor esteja conosco todos os dias nessa caminhada, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por esse momento. Amém. Amém. Uma coisa que eu queria falar para o pessoal que está assistindo é que se você sentiu que você está com algum sintoma do que a gente falou, alguma coisa que está te afetando, manda uma mensagem aí no próprio YouTube. Acredito que dá para mandar uma mensagem, um comentário, alguma coisa assim, que a gente, de alguma forma, a gente pode ajudar vocês. Sim.
E assista também os nossos outros episódios. Esse é o nosso 5º. Estamos aí começando ainda, né, nessa questão de podcast. O primeiro foi com o pastor Ricardo Bitum, o segundo, o pastor Ismael, nosso pastor. O terceiro sobre o autismo, né, a Amanda participou também. O último foi com o pastor Daniel, aqui da igreja. E nós queremos que esse caminho, né, de estarmos aqui com uma conversa simples, de a gente abrir o nosso coração, de falar das coisas de conhecimento que nós já temos, a gente pode estar abençoando a sua vida. Então, curta, compartilha, se inscreva, né, e que mais pessoas sejam abençoadas por esse podcast, que seja de fato edificante. É isso aí. Gente, a gente fica por aqui. Obrigado a todo mundo que participou aqui. Obrigada, Tefinha, pessoal. João Pedro, Amanda. E é isso aí. Até a próxima. Tchau, gente. até mais. Tchau, tchau.